Glória a Deus, queridos, que coisa boa estar aqui com vocês. Gente, é uma honra poder estar ministrando a palavra de Deus. Estou tão feliz aqui de ter convidados, né, tão especiais e creio que Deus tem algo para falar ao nosso coração, amém? Antes de começar, eu quero fazer uma breve oração para que a gente possa estar dando continuidade naquilo que vai ser dito, né? Então, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, Pai, eu te rendo graças, porque o Senhor é bom e o seu amor e a sua fidelidade duram para sempre. Pai, muito obrigado pela unção que me capacita a falar da tua palavra, Pai. E eu declaro corações abertos para receber a sua palavra, Pai. Pai, muito obrigado, porque nós não sairemos daqui da forma que chegamos, Senhor, e nós seremos tocados pela tua palavra e pela tua unção, e vai gerar frutos, frutos que serão eternos, Pai. Nós cremos nisso, por isso falamos. Esse é o espírito da fé, Pai. Nós cremos, por isso nós falamos, e eu te rendo graças por essa noite. Que cada coração aqui esteja pronto para receber da porção que o Senhor tem para a vida deles, no nome de Jesus. E que sejam as suas palavras e não as minhas, Pai. E que seja a sua vontade e não a minha, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso, amém? Vocês estão felizes, queridos? Estamos aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Horta. Eu estou à frente do Verbo Connect América do Norte, eu juntamente com a minha esposa. E nós estamos fazendo aqui, queridos, um trabalho que é para o reino de Deus, sabe, queridos? Nós não estamos aqui em trabalho pessoal, desejando algo próprio, nós estamos querendo que vidas sejam alcançadas em toda a América do Norte. E se você está aqui comigo, deixa eu lhe falar, você também tem esse desejo, que o evangelho seja propagado, que pessoas sejam alcançadas, pessoas sejam libertas da escravidão do diabo, que pessoas saiam de um caminho que elas estão indo, que é direto do inferno, para o reino do Filho do seu amor, sabe? Que a gente consiga pregar a palavra, que o Espírito Santo pegue junto conosco, convença essa pessoa do pecado e ela possa ser restaurada, que ela tenha a sua reconciliação com o Senhor. Então, eu falo isso para você com muita tranquilidade, queridos, porque é isso que o Verbo Connect tem feito. Nós queremos chegar a lugares onde ainda não existe uma igreja da palavra da fé e do amor. Sabe, queridos, nós temos uma palavra da parte de Deus que, quando o Senhor falou para o nosso apóstolo Bode, ele foi bem claro: o verbo da vida vai para todas as nações, e nós estamos aqui trabalhando nisso, não é verdade? E nós vamos continuar firmes até a volta do Senhor Jesus. Você está comigo, queridos? Vamos pregar o evangelho a todas as criaturas, em todos os lugares. Glória a Deus. Então, queridos, eu quero falar para vocês que nós vamos dar uma continuidade. A última vez que eu ministrei no Verbo Connect, eu estava falando sobre relacionamento com Deus. Eu percebo no meu coração para esse tempo que tem coisas distraído pessoas, tem muita informação, e acaba que até nós que somos crentes, se não tomarmos muito cuidado, nós podemos estar distraídos, queridos. Deixa eu te falar, Pedro andou com Jesus durante 3 anos. E num momento de pressão, ele negou Jesus 3 vezes, não é verdade? Ele estava sofrendo pressão. Então, o que eu quero te falar sobre isso? Eu quero que você entenda que o que vai ser dito aqui, provavelmente você já ouviu. Talvez você já tenha escutado isso essa semana, talvez a semana passada. É algo muito simples, é uma ministração, um ensinamento muito simples, que você pode pensar assim: ah, mas isso eu já conheço. Não faça isso, querido. Porque a palavra de Deus, ela vai carregada de unção e chega até você e gera transformação. Se você já conhece, amém, vai ser uma carga de ânimo para que você continue praticando. Se você ainda não conhece, é o momento de pegar e redirecionar a rota. Sabe por quê, queridos? Porque, como eu falei, tem muitas informações que podem fazer com que a gente se distraia. Eu falo isso com certeza. Eu saí do meu país, vim para uma outra nação, e aqui é um grande desafio a cada dia
Existem inúmeras situações que a gente passa, que a gente se encontra nessas situações e que a gente tem que superar todas elas e a gente não pode desviar o foco daquilo que Deus falou para a gente fazer. Amém? E olha que eu só estou fazendo essa introdução para que você não abra mão daquilo que vai ser dito hoje. Por quê? Porque isso vai trazer um renovo, vai trazer uma energia para aquilo que você precisa fazer para esse tempo. Sabe, queridos, na última vez que eu tive aqui, eu falei sobre o relacionamento com Deus. E quem sabe que relacionamento, né, gera intimidade. E depois, queridos, eu ainda vou falar, uma intimidade vai gerar confiança. Se eu pudesse dar o nome a essa ministração, é intimidade gera confiança. Porque eu estava falando da última vez que era a gente precisa ter um relacionamento com Deus. Nós precisamos saber quem Ele é, nós precisamos conhecer do caráter do nosso Pai, nós precisamos saber que nós fomos feitos filhos. Isso tudo está na outra ministração, está lá no YouTube. Você pode ir lá no YouTube do Verbo Connect e assistir. Mas eu quero hoje falar sobre a continuidade. Um relacionamento, se você for parar para analisar, você conhece a pessoa e você começa um relacionamento ou de amizade ou o casal, um namoro para um noivado e um casamento. Mas eu quero que você entenda, você está começando um relacionamento e esse relacionamento é necessário que você conheça a pessoa e que a pessoa lhe conheça. Para que gere essa intimidade, para que gere essa aproximação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você pense aí, você pode responder consigo mesmo. Você teria intimidade com quem você não conhece? Você confiaria em quem você não conhece? E um relacionamento com Deus é a mesma coisa. Só que existe uma questão. A outra parte do relacionamento, ela nos conhece bem. Ela sabe até o que a gente vai falar antes da gente abrir a boca. Ela conhece todos os nossos dias antes mesmo que a gente tenha vivido eles. Uma parte do relacionamento está tudo bem. Uma parte do relacionamento tem uma onisciência que sabe tudo, que é todo poderoso. E essa parte do relacionamento está resolvidona. Ela quer intimidade, ela quer confiança, ela confia porque ela conhece. Agora, como que nós vamos ter essa intimidade, essa confiança se nós não conhecemos tão bem quem é Deus? Quem é o nosso Pai? Quem é aquele que entregou Jesus para morrer no meu lugar e no seu lugar? Só por isso a gente já deveria prestar muita atenção quem é Deus. Que ele decidiu entregar o filho dele para ter um relacionamento comigo, para que eu pudesse voltar a ter um relacionamento com ele, porque o meu relacionamento com ele foi cortado pelo pecado. Você está comigo até aqui? Amém? E hoje eu quero falar algumas coisas acerca de quem é Deus. Mais uma vez, sabe, queridos, porque a gente estuda a palavra, a gente sabe que a gente é filho, a gente reconhece a paternidade, a gente se envolve com a palavra, mas se nós não tomarmos cuidado, algumas coisas podem ir roubando essas verdades. Você que é filho, quem tem irmão aqui? Se alguém tem irmão aqui, de repente você em algum momento você sentiu assim, poxa, meu pai e minha mãe estão dando mais atenção para o meu irmão. Talvez você tenha sentido isso. Isso é um sentimento natural. Fique tranquilo. Graças a Deus, o nosso pai não tem esse tipo de sentimento conosco. Mas entenda, isso de uma certa forma, se a gente chegar a esse pensamento, a gente não está perdendo o foco de quem é Deus. Não que ele esteja. Porque às vezes a gente pode olhar para um irmão e falar: nossa, aquele irmão ali está prosperando, aquele irmão está assim, está assado. Olha o que eu estou falando para você, queridos. Isso é uma distração. Nós nos alegramos com o sucesso do nosso irmão. Mas entenda o que eu quero dizer. Às vezes a sua vida está tão bagunçada, tanta coisa acontecendo, tanta pressão chegando, que você começa a achar que o outro está vivendo, a grama do vizinho é mais verde que a sua.
E isso é uma distração, queridos. Porque igual a nós, por todo mundo tem irmãos passando por pressões. Fique tranquilo. A gente não quer isso, claro que a gente não quer, mas Jesus garantiu que a gente teria dias difíceis, né? Passaríamos por dias difíceis, que era para termos bom ânimo. Então, o que que eu quero falar com você? Eu quero falar para você te incentivar cada vez mais a ter uma vida de relacionamento e gerar uma intimidade com Deus, de você abrir a sua boca em suas orações e falar aquilo que realmente você quer da sua vida, mostrar para ele as suas dificuldades. Ele não precisa que você fale, ele já sabe, mas é necessário você falar para que você possa mostrar para Deus que você depende dele e que você quer que ele faça parte da sua vida. Você está comigo até aqui? Ele sabe das suas falhas, ele sabe daquilo que você não consegue. Olha que interessante, queridos, ele nos chama mesmo sabendo das nossas deficiências. Ele confia na gente, esse é um relacionamento. E ele quer intimidade. E essa intimidade ela vai gerar uma confiança. Olha o que Jó. Agora eu vou basear, eu vou botar uma base, né? Um alicerce bem firme para que a gente não perca nada disso que eu estou falando hoje. Sabe? Lá em Jó 42, verso 5, eu vou falar com calma para a mídia poder ir trabalhando aqui os versículos. Vai falar um versículo que você já conhece, que são dois tipos, são duas formas de eu conheço. Eu vou falar para você enquanto a mídia vai colocando. Você conhece o Donald Trump? Quem é que conhece o Donald Trump? Donald Trump é o presidente dos Estados Unidos, não é verdade? Você conhece, mas você não o conhece. Você sabe quem ele é, que ele é uma figura pública, ele aparece lá, tá o nome dele, mas se você não nunca conversou com ele e fala assim, nice to meet you, sir. Prazer em conhecê-lo. Você nunca conversou com ele. Então existe eu conheço de ouvir falar e eu conheço um de relacionamento, intimidade e confiança. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Então, existe uma diferença entre você conhecer e você conhecer de fato. Sabe, queridos, às vezes eu vou falar de Jesus com as pessoas na rua e falo, ô querido, graça e paz, tudo bem? Você conhece Jesus? Conheço. E como é que tá seu relacionamento com ele? Ah, eu tô. Aí, às vezes a pessoa está desviada, às vezes a pessoa, eu vou para a igreja. É mesmo, rapaz, nossa, que bom. E tem falado, tem conversado com Jesus? Eu faço minhas orações. Você percebe que uma pessoa dessa, ela conhece Jesus. Ela conhece. Agora, aquela pessoa que tem uma vida de oração, uma vida entregue ao Senhor, conhece seu chamado, se dedica, abre mão da própria vontade e faz a vontade de Deus, ouve a voz do Espírito, ouve as instruções da palavra, é obediente, tem temor ao Senhor e vive experiências sobrenaturais com Deus. Essa conhece, porque ela vê a sua poderosa mão estendida sobre a vida dela. Ela vê a provisão chegando no momento da angústia, ela vê a cura chegando no momento de doença. Pode estar acontecendo o que for, querido, mas a pessoa ela está confiante, porque a intimidade gera confiança. Você saber quem Deus é na sua vida pode estar dando tudo errado, mas você fala, glória a Deus, Deus é bom, Ele nunca deixou faltar nada para mim, não vai ser agora que vai acontecer. A água está dando na canela, querida, as coisas estão acontecendo e você está preocupado, isso e aquilo, aquilo outro, e de repente vem um refrigério de dentro e você, eita glória, o diabo está tentando me distrair, me atrapalhar, mas eu sei que Deus é bom.
E vai dar certo, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Então, eu estou aqui, ó. Eu estou debaixo da proteção dele. Eu estou seguindo o meu propósito. Eu estou cumprindo aquilo que Deus me chamou para fazer. Amém? Aleluia. E olha o que está dizendo lá em Jó. Vamos abrir rapidamente? A mídia colocou aí, mas eu quero abrir aqui também, queridos. A gente tem um tempinho, fique em paz, vai dar tudo certo. Antigamente eu queria acelerar as coisas, mas hoje eu aprendi que devagar também é pressa. Olha o que está dizendo aqui. Vai dizer aqui, ó. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Essa aqui é na NTLH. Quando a pessoa tem um relacionamento, ela já começa a ver Deus. Se eu pedir para você abrir seu microfone aí e falar, você tem inúmeras experiências com Deus que você fala, olha, eu conheço Deus porque Deus ele já fez isso comigo, ele já fez aquilo, ele já me guiou para isso, eu já fiz isso para ele. E também tem isso, queridos, um relacionamento, você chega e você pede ao Senhor, oh Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de mim, eu quero que o Senhor cuide dessa minha causa. Mas você sabia que a outra parte também confia a você algumas coisas? E vai pedir para você fazer algumas coisas? E essa vida de intimidade gera confiança para você ser ousado e se mover através dele. Eita glória, eu amo isso, queridos. Eu fico empolgado com isso. Ah, que bom que o pastor Francis está aí. Eu gosto de ver ele aqui na tela. Pastorzão, segura para não dar uma carreira, pastor, que eu estou aqui, estou feliz. Talvez você não vai me ver pregando tão afogueado assim, mas, meu irmão, tá queimando por dentro. Porque essa vida de intimidade que gera confiança faz você andar no sobrenatural. Minha esposa é testemunha. Quantas vezes eu estava andando no meio da rua e eu parei do nada e fui falar com pessoas desconhecidas aquilo que Deus estava falando. E, queridos, a vida daquela pessoa foi transformada. Vou confessar para vocês, a maioria das vezes eu estava cheio de vergonha. Eu falei, rapaz, mas o que eu vou fazer lá? Mas se eu falar para vocês que meu coração se encher de tanta compaixão, de falar assim, rapaz, se eu não for, aquela pessoa não vai usufruir daquilo que Deus quer para a vida dela. É muito egoísmo da minha parte. Então eu vou e deixa ego de lado, deixa qualquer coisa de lado, eu vou lá e faço o que Deus mandou e tá tudo certo. A responsabilidade não é mais minha. É Deus, Espírito Santo e a pessoa que vai acontecer ali. Amém? E aí, queridos, esse relacionamento, essa intimidade, a gente precisa compreender o caráter da pessoa que nós estamos nos relacionando. E a Bíblia é muito clara sobre isso. Eu vou falar para vocês 4 textos, sabe? Para mostrar para você que Deus ele é bom. Deus ele é bom. E uma coisa maravilhosa, queridos, ele não mente. Amém? Então vamos começar aí, ó. Salmos 100, verso 5. Eu vou ler o Salmos 100 todo. Quer ver? Gente, eu segurei aqui uma piadinha. Eu ia falar que eu ia ler o Salmo todo 119, mas tá bom. Não vou, não. Salmo 119 todo não vou ler agora, não. Outro dia. Aleluia. Olha, eu quero ler do primeiro versículo para você, ó. Celebrai com júbilo ao Senhor toda, todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhes graças e bendizei-lhe o nome. Olha só esse verso 5 que vai dizer agora, queridos. Porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração
a sua fidelidade. Aleluia, queridos. Deus é bom. Deus é bom. E o amor e a misericórdia dele dura para sempre. E aqui vai dizer que de geração em geração a sua fidelidade. Fidelidade está falando que permanece, é algo fiel. Você pode acreditar nisso, está falando de geração em geração. A gente já está na nossa geração, queridos. Ele vai continuar sendo bom, amoroso e misericordioso na próxima geração. E na próxima geração, você está comigo? Então, querido, Deus ele é bom. Malaquias 3:6 vai dizer que ele não muda. O tempo está passando, queridos, eu vou abreviar, não vou ler todos os textos, não. Números 23:19, só vou devagar aqui nos versículos que a Miriam está colocando. Números 23:19 vai dizer que ele não mente. Se ele não mente e a palavra é a verdade, se toda escritura é inspirada, você está comigo? Timóteo vai dizer lá que toda escritura é inspirada por Deus, apta para ensino, correção, admoestação e. Não é verdade? Então, queridos, se a palavra é verdade e aqui está dizendo que ele não mente, então quando diz que ele não muda, ele não muda. Amém? Hebreus 6:17-18 vai dizer que ele não muda. Depois você vai colocando aí, você vai procurar isso aí. Se você quiser, você me pede lá no Telegram. Agora eu quero ler Tiago 1:17. Também um texto bem conhecido, seu, que você não vai menosprezar essa palavra, pelo contrário, você vai se empolgar com ela, você vai celebrar essa palavra, porque você já conhece ela. Mas você vai celebrar agora quando eu estiver lendo. Amém? Veja a bondade de Deus aqui, ó. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das Luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Entenda, querido, se toda boa dádiva e o todo dom perfeito vem do Pai, quem é filho aqui? Então eu vou falar de novo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai, aonde não pode existir, não existe nenhuma variação. Então esse negócio que quando está chovendo Deus está triste, quando está sol Deus está feliz, isso é mentira. Deus é sempre bom. Amém, meu irmão? Você é filha. Ele cuida de você como filha. Aleluia. Sabe, queridos? Então, não tem mudança. Então, ele é sempre bom. Deus não muda. Se você está vendo mudança em Deus, eu tenho que te contar um segredo. São seus olhos que estão vendo o que não existe. É o seu estado de espírito, talvez. Você não acordou tão bem e você está achando que tudo está contra você, quando na verdade vai tudo bem. Deus continua sentado no trono dele, cuidando da gente, com os princípios estabelecidos para toda a eternidade. Amém. Glória a Deus por isso. Ei, aleluia. Vamos continuar aqui, queridos, que eu quero que você entenda quem é o seu pai. Lembra? Intimidade, você precisa ter intimidade. Você precisa ter intimidade. Essa intimidade vai gerar confiança e você vai andar no sobrenatural. Você vai receber tudo aquilo que tem para você. Aleluia. Vamos aqui dar continuidade. Se você quiser conhecer quem é Deus, olhe para Jesus. E eu vou te passar aqui alguns textos para você entender como é que Deus é. Vá comigo para Hebreus 6, a partir do verso 1. Eu quero ler isso aqui para você. Jesus, querido, se a gente for parar para analisar, Jesus, ele é exatamente a expressão de Deus, e ele fala isso na palavra dele. E a gente vai entender Hebreus 6. Não, desculpe, Hebreus. Não, 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 desculpe, Hebreus 1. Não sei porque eu tirei esse Hebreus 6 aqui, eu, hein? É Hebreus 1. Eu anotei errado aqui.
Hebreus 1, a partir do 1. Você vai perceber Jesus. Se você perceber, todos que foram até Jesus, ele não deixou ninguém voltar sem que não fosse atendido. Aquele que foi com fé, aquele que foi, Senhor, o Senhor pode me curar, ele saiu curado. Senhor, eu creio no Senhor. Você vai perceber que Jesus tinha um modo, ele agia de uma maneira. Ele pregava, ensinava e curava. Empregava, ensinava e curava. Todos os enfermos, se você ver. Depois a gente vai ler isso aqui. E eu quero que você entenda aqui, ó. Olha o que está dizendo aqui no verso 1, para você entender que se você olhar para Jesus e ver o comportamento de Jesus, você vai ver exatamente quem é Deus. E você vai desmistificar, eu sei que aqui todos são da fé, mas você vai desmistificar essa bipolaridade de Deus, essa questão que Deus está de um jeito, depois está de outro. Não existe isso. Deus é sempre bom, Deus não muda. Ó, Hebreus 1, verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha isso aqui, queridos. Olha isso aqui. Eu quero ler essa parte rapidamente na nova tradução da linguagem de hoje. Olha o que está dizendo aqui, ó, no verso 3. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Você vai ver aqui que ele é a exata expressão, ele é a perfeita semelhança do próprio Deus. Sabe o que que me garante isso? É lá em João 5,19, quando ele diz que ele faz aquilo que ele vê o Pai fazer. Eu não faço nada por mim. Você quer ler isso comigo? Vai lá comigo em João 5,19. Que aí eu vou te mostrar por que que ele é a exata expressão de Deus. Deus, a gente entende que no Antigo Testamento, Deus, né, falava somente através de três pessoas. A unção só vinha sobre três pessoas: reis, sacerdotes e profetas. Tanto que quando o profeta chegava, olha, o homem de Deus chegou. E aquilo que Deus falava através do profeta acontecia. Por quê? Porque era a boca de Deus na terra. Não é verdade? E você vai ver que quando Jesus vem, e acontece algo muito interessante, se você me permitir falar isso. Os religiosos, eles começam a se escandalizar com Jesus, porque Jesus traz algo tão diferente que era, olha, se alguém te ofende, você não ofende de volta, você trata bem. Se alguém te gera um dano, você não revida. Sabe, Jesus vai mostrando algo diferente, e se você parar para prestar atenção, ele diz que isso tudo é o quê? É ele mostrando quem realmente Deus é, como é o reino de Deus. Existia algo embaçado na visão das pessoas das antigas alianças que não permitiam ver quem era Deus, e Jesus vem mostrar quem é Deus. Olha o que está dizendo aqui em João, Evangelho de João 5, no versículo 19. Está aqui, ó. Então Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Tudo que o pai faz, o filho também faz, pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que está fazendo. E vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que essas, e vocês vão ficar admirados. Você percebe que aqui Jesus vai dizer o seguinte, que ele não fazia nada por ele mesmo, ele fazia o que viu o Pai fazer. Aí você vai entender, se Deus é bom e Jesus faz o bem, como é que é? Então quer dizer que tudo que Jesus fez, ele fez porque viu o Pai fazer. E a gente consegue compreender que o caráter de Jesus, ele é bom. Então Deus também é bom. Jesus é a exata expressão de Deus.
Então, Deus é bom. Amém? Isso já quebra muita coisa. Se alguém estiver ouvindo isso no YouTube e só pegar isso que eu vou falar aqui agora, doença, não é Deus que coloca, morte, não é Deus, pobreza, não é Deus. Jesus se fez pobre para nos fazer ricos, Jesus se fez enfermo para nos dar saúde. Se você conseguir pegar isso e passar para as pessoas que não conhecem o caráter de Deus, você vai ver que vai gerar relacionamento, intimidade e confiança. Glória a Deus. Aleluia. Vá comigo para Atos 10:38. Já estamos terminando, queridos. A gente vai ter a ceia já já. Atos 10, no verso 38. Cadê? Onde é que eu estou? Opa, passei. Olha só o que vai dizer aqui nesse texto. O verso 38 vai dizer assim, ó. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Você percebe que Deus o tempo todo fazia o bem? Jesus o tempo todo fazia o bem. Eu acho lindo quando Lázaro, né, tem a ressurreição de Lázaro e que Jesus fala, Pai, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor sempre me ouve. Isso é relacionamento, queridos. Isso é um relacionamento. Jesus se retirava para orar, para saber qual era a vontade do Pai para a vida dele. Talvez você pare para pensar, rapaz, mas Jesus tinha conexão direta com o Pai, Jesus não tinha pecado, Jesus. Mas, queridos, Jesus precisava se retirar para receber as instruções. Nós precisamos desse relacionamento, sair um pouco desse tumulto da vida, sair um pouquinho daquilo que a gente tem feito, tirar um momento de exclusividade para Deus. Falar, Pai, fala para mim o que o Senhor quer, me corrige naquilo que eu preciso, aonde que eu tenho que melhorar. O Espírito Santo está me falando sobre isso aqui, como é que eu faço? Não estou conseguindo sozinho, me orienta, me ajuda. Amém. Glória a Deus, queridos. Esse relacionamento é um relacionamento de sucesso. Essa intimidade vai fazer com que você reine em vida, que você viva dias maravilhosos nessa terra. Muitos vão falar assim: nossa, mas eu não entendo isso, não sei por que isso que você está falando. Minha vida é boa. Tudo bem, querido. Se a sua vida for boa, amém. Continua feliz, está tudo certo. Mas eu quero falar para você que existe um Pai, existe um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, que deseja ter um relacionamento contigo, porque Ele te criou, Ele me criou para fazer algo para Ele. E somente num relacionamento a gente vai saber o que a gente precisa fazer. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, nós precisamos entender esse tipo de relacionamento. E aqui existe uma ferramenta, sabe? Existe algo muito importante, se eu posso dizer assim, que deveria ser uma prática cotidiana nossa, que é o quê? Conhecer as Escrituras. Você que está no YouTube aí nos assistindo, posteriormente, claro, estamos numa reunião ao vivo aqui, mas eu quero que você comece a ler os Evangelhos. Comece a ler os Evangelhos. Conheça quem é Jesus, para que você possa ver quem é Deus. E a partir daí você poder ter um relacionamento com alguém que você conhece. Amém? Comece lá com Mateus, depois Marcos, Lucas e João. Conheça Jesus, primeiramente. Amém? E voltando para cá, por que a importância, né? Por que a importância de conhecermos as Escrituras?
Porque quando a gente está conhecendo a palavra, quando a gente está se envolvendo com a palavra, a gente está se envolvendo com Jesus, o que está acontecendo, queridos? Nós estamos buscando o reino de Deus. E sabe, muitas das nossas respostas estão nessa busca. Às vezes nós temos alguns desafios, algumas coisas para estarem sendo resolvidas, e a gente investe tempo em resolver as coisas, as necessidades, o que comer, o que vestir. Aqui só tem crente do fogo mesmo, já sabe o que eu estou falando. Outra glória! Às vezes a gente está buscando aquilo que a gente precisa materialmente, né? Naturalmente, mas existe um caminho que está lá em Mateus 6,33, que Deus orienta a gente o quê? Busca o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Todas essas coisas que a gente precisa. Queridos, se envolver com a palavra, se envolver, sabe? Se envolver com a palavra de Deus vai fazer com que você conheça quem é Deus. E você conhecendo quem é Deus, vai ser muito mais simples de você ter uma intimidade. Você que está com a câmera aberta, só essa semana, você já orou o Senhor. Levanta a mão quem já orou o Senhor com uma petição, uma oração de petição. E eu tenho certeza, pelo meu espírito, que Deus já te respondeu. Eu tenho convicção que Ele já te respondeu. Porque Deus quer relacionamento e você que é íntimo dele, Ele não tem problema nenhum, porque Ele está desejoso disso. Amém? Eu sei que tem irmãos aqui nessa sala que tem situações que eles estão conversando com o Senhor. Deixa eu te falar, queridos. Quando for orar, ora ao Senhor, fala tudo que você precisa falar, Ele quer te ouvir. Mas depois, em nome de Jesus, não saia para trabalhar, não saia para ver rede social, não vá dormir logo depois da oração. Pare e ouve o que ele vai te falar, porque eu tenho certeza que ele vai falar algo com você. E se ele não estiver falando, busca o reino e a sua justiça, se encha da palavra, medite na palavra, porque saco vazio não para em pé, e como é que vai ter resposta se você não tem nada por dentro? Amém? Então se encha da palavra. Eu estou precisando de provisão. Vai ali, olha, eu vou falar para você. Leia a palavra diariamente. Mas se você precisa numa área específica, vá no Google e pesquise, se for o caso, se for emergencial. Eu costumo dizer o seguinte: nós temos que estar preparado, né? Sabe, o dia que é interessante, né? O certo é a gente estar cheio da palavra de cura, para que se a doença chegar, a gente já chegue, ó, vai embora. Não vem, não. Mas por causa do cotidiano, das inúmeras coisas que a gente vem fazendo, se envolvendo, tem nos distraído. A gente só vai buscar algo quando azedou. Eu tenho que ter eu não sou lá do Nordeste, que lá no Nordeste tem cada jargão lindo sobre isso aí. Depois que o leite azedou, que a gente vai tentar resolver os problemas. Aí fala: ô Senhor, me cura, me cura, me cura. Você já está curado. Mas se você estiver cheio dessa palavra, quando a doença chegar, você combate ela com a palavra. Está escrito. Verdadeiramente ele levou sobre si. Pode sair daqui, doença. Mas o sintoma continua, mas pode sair. E eu sei do que eu estou falando. Minha esposa sabe do que a gente está falando. A enfermidade, a dor pode até tentar chegar. Eu peguei um gancho aqui, mas já vou voltar para a ministração. Ela pode até tentar te distrair, mas Deus continua sendo bom. Ele não deixou de olhar por você. Ele não vai te curar. Ele já te curou na cruz do Calvário. Você precisa só tomar posse disso. Provisão. Ah, mas eu preciso de uma resposta. Recebe em nome de Jesus. Eu preciso de uma resposta. A resposta já chegou. Porque você é filha. Tem esse relacionamento. Ora, o Senhor, Senhor, eu estou te pedindo. E eu sei que se eu te peço, o Senhor me ouve. Se o Senhor me ouve, eu recebo. Muito obrigado, Pai. É meu. Essa resposta já chegou para você. E voltando para cá. Sabe, queridos, essa intimidade
vai construir um relacionamento de confiança. Quando a gente conhece o caráter de Deus, a gente se envolve com Ele, a gente tem uma vida de comunhão, de relacionamento, de falar mesmo com o Senhor, de conversar com Ele. Pode chegar o dia mal, vai ser fichinha. Você vai estar tão firme naquilo que Deus falou que você vai atropelar a adversidade. Mas eu quero que você abra comigo em Salmos 20 para eu ler isso aqui e a gente vai finalizar já já. E a segunda vou finalizar, já está finalizando mesmo. Salmos 20, verso 7. Aleluias. Lembra que eu estava falando? Às vezes nós vamos tentando resolver as coisas e Deus está ali, ó. Rapaz, confia em mim, cara. Eu resolvo isso para você. Vem, filho, eu tô aqui. Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. Eu tenho aqui o Arthurzinho que, rapaz, ele quer as coisinhas, eu fico ali todo, né? Ai, meu Deus, vou dar, não, não posso dar tudo não, que senão. Ah, ele é lá, ó, com a ajuda. Ele tá até ouvindo, olha, agora vou entregar o ouro para ele. Não posso dar tudo, senão ficar mal acostumado. Tem que aprender a valorizar as coisas. Mas Deus não é assim. Deus ele só vai te dar quando você tiver condições de receber. Deus ele não vai te dar uma chave de carro se você não tem a sua habilitação. Sabe, querido? Deus não vai te dar algo que você deseja se você não está pronto para receber aquilo. Amém? Olha o que está dizendo aqui no Salmos 20, para a gente finalizando, para a gente poder cear. No verso 7 vai dizer assim: ó, alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Verso 8. Eles tropeçarão e cairão, mas nós nos levantaremos e ficaremos firmes. Amém. Você entende que essa vida de relacionamento, para a gente finalizar aqui, ó, essa vida de relacionamento vai gerar intimidade e essa intimidade vai gerar confiança. Se eu perguntar para você hoje, você confia no Senhor? Você tem a convicção de quem Ele é e você fala, não, isso aqui eu confio nele. Eu sei que alguns aqui vão levantar e outros estão prestes a levantar também, porque isso é uma construção e eu quero te encorajar, queridos, a construir essa vida de relacionamento, gerando essa intimidade e que você possa, através dessa intimidade, conhecer o caráter de Deus, confiar nele de todo o seu coração e você viver o sobrenatural. Amém? Isso é para mim e para você. Isso é para nós que somos filhos. Eu quero que você saia daqui convicto que Deus ele é bom. Deus é bom o tempo todo. Se ele te chamou para fazer algo, confia, porque ele é bom, ele sabe que vai dar certo. Todos os projetos em Deus, eles são bem-sucedidos, querido. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos viver uma vida de relacionamento intenso, uma intimidade que nada distraia e andar sobre as águas, né? Pedro precisou andar sobre as águas, mas você vai andar sobre o seu desafio, você vai andar sobre aquilo que tem tentado te parar, você vai andar em cima das dificuldades, em cima da incredulidade que o mundo está falando para você, você vai andar sobre essas coisas porque você confia no Senhor. E Ele está te chamando, Ele está falando: vem, avança para uma nova estação, avança para um novo nível. Vem ter uma vida de mais intimidade comigo, vem ter uma vida de oração comigo. Oh, glória a Deus. Deus é bom, amém? Você recebeu algo do Senhor, queridos? Glória a Deus.